A paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Hoje se inicia um novo quadro no nosso canal, chamado Meditando na Palavra, onde nós iremos ler alguns trechos, refletir, meditar, pensar naquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Amém? E hoje, nossa leitura e nossa meditação se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, verso de número 1 ao 8, e vai dizer assim a palavra do Senhor. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: assim me façam os deuses o que bem quiserem, se de certa manhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, fugiu. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez, o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Irmãos, é interessante esta leitura e esta meditação que se encontra em 1 Reis, porque é uma meditação profunda. Estamos falando do profeta do fogo, profeta Elias, um homem escolhido por Deus, levantado por Deus para fazer aquilo que era a vontade dele aqui na terra. E Elias, neste episódio, ele tinha inúmeros motivos para comemorar, para se alegrar, para estar feliz. Porque é neste momento em que Elias havia desafiado os profetas de Baal e provado a todas aquelas pessoas que ali estavam naquele ambiente que só há um Deus que responde com fogo, que só há um Deus que tem autoridade sobre tudo e sobre todas as coisas deste mundo. E era um momento para ele se alegrar, para ele ficar feliz. Porém, quando nós vamos lendo os versículos, até o versículo de número 2, nós vamos ver algo muito contemporâneo nos dias de hoje. Nós vamos ver pessoas escolhidas por Deus que levam, pregam, cantam, meditam e passam para os irmãos a palavra vinda do Senhor, sendo perseguido. E nos dias de hoje nós temos visto muitas e muitas perseguições contra pregadores do Evangelho do Senhor. Pessoas as quais não podem abrir a boca para falar de Cristo, que sofrem ameaças, perseguições, passam por tribulações, por provas. E isso é normal, porque assim como aconteceu com Elias naquele contexto, no Antigo Testamento, tem acontecido recorrentemente nos dias de hoje conosco também. Quando nós abrimos a boca para pregar o Evangelho, somos afrontados, desafiados, tentam nos desmoralizar, ou um termo utilizado nos dias de hoje, tentam queimar nosso filme. E nós sabemos o quão difícil é nos dias de hoje pregar o Evangelho. Nós olhamos para alguns países na África, pessoas perdendo suas vidas
única e exclusivamente por servir a Deus, por temer a Deus, por ter Jesus Cristo como seu verdadeiro e único Salvador. E este é o primeiro adendo para a sua vida e para a minha vida e de todos aqueles que pregam o verdadeiro evangelho, o verdadeiro ensinamento. Quando nós levamos o verdadeiro evangelho, nós vamos ser perseguidos. As pessoas vão querer nos desmoralizar, vão querer tirar a nossa vida espiritual, vão querer fazer o possível e o impossível para nos afastarmos da presença do Senhor. Mas olha que interessante, em determinado momento, eles até fazem Elias retroceder. O verso de número 3 diz que ele levantou e fugiu para que ficasse com a sua vida. E então adentramos ao versículo 4, ao qual ele caminha um dia no deserto. Ou seja, o plano inicial, as pessoas conseguem inverter, porque conseguem fazer com que Elias fugisse e se escondesse debaixo de um zimbro. Mas olha só como a palavra de Deus, ela é perfeita e maravilhosa. Quando Elias chega debaixo desse zimbro e diz que não suporta mais aquilo e que ele não quer aquilo para ele porque ele não se considera melhor do que as outras pessoas, é aí que Deus entra com providência. Nós vamos continuar a leitura e nós vamos ver que no verso 6 e no verso 7, o Senhor provê para ele o pão e a água para que ele se alimentasse, se fortalecesse, se sentisse revigorado e continuasse a caminhada. E esse é o segundo adendo dessa meditação de hoje. Talvez você esteja desanimado com as perseguições, desanimado com a falácia das pessoas, com as fofocas, com as intrigas, com as contendas criadas envolvendo o seu nome. E você de fato se distancia um pouco, e mesmo você não sendo melhor do que ninguém, você pede para que o Senhor tire isso de você. Esse dom, esse chamado, para que Deus tire de você aquilo que Deus colocou. Mas são nesses momentos de aflição, nesses momentos de dificuldade, nesses momentos aos quais nós até consideramos que estamos perdidos, que estamos caminhando sem direção e o cansaço bate à nossa porta, é onde Deus aparece com providência. É onde Deus aparece renovando, levantando, dando forças. Nós vamos ver no livro do profeta Isaías que o Senhor, ele dá força ao cansado. Ele levanta aquele que está caído. Ele revigora aquele que não tem nenhum vigor. E é essa a parte maravilhosa da palavra de Deus e das promessas de Deus para as nossas vidas. Às vezes as pessoas querem que a gente desista, que a gente pare no meio do caminho, que a gente negue aquilo que o Senhor mandou para as nossas vidas. Mas neste caos instalado nos nossos pensamentos, o Senhor vem com providência, nos estende a mão e diz: meu filho, sinta-se renovado pela minha presença, sinta-se renovado pela minha palavra, sinta-se renovado, pois eu sou contigo e estarei contigo em todos os momentos da sua vida. E então ele nos estende a mão, nos levanta, nos dá força e faz com que nós continuemos a nossa caminhada. E isso é maravilhoso, irmãos. Assim como Deus entrou com providência na vida de Elias, com o pão e com a água, para que ele continuasse a sua caminhada, hoje o Senhor quer também te ajudar a continuar na sua caminhada, te ajudar a continuar fazendo aquilo que ele pediu para você, ao qual ele te deu o dom para fazer, seja pregando, louvando, ensinando, e dentre inúmeras diretrizes que tem a palavra do Senhor. E essa é a palavra de Deus para você através deste vídeo.
Quando você se sentir desanimado, triste, cansado, Ele entrará com providência. Ele fará com que você tenha forças para continuar. Basta continuarmos crendo, obedecendo e seguindo nitidamente as ordens dele para as nossas vidas. Amém? Fique com esta palavra em seu coração e até a próxima. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos, que semanalmente estaremos postando algumas meditações, algumas reflexões, e peço para que você me ajude, deixe no comentário alguns temas, algumas passagens aos quais você gosta e que você gostaria de uma meditação. E fique com Deus e que Deus abençoe grandemente sua vida. Fique com esta palavra em seu coração e até o próximo vídeo.